Bom dia, Shalom, mulheres, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui é a pastora Isa e eu quero louvar ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntas, compartilhando da sua palavra que é poderosa, que é viva e eficaz. E louvar ao Senhor também por esse ministério, pela vida da pastora Alcione Mamed, que me fez o convite. E nós estamos no devocional do livro de Atos, vivendo a continuação de Atos. Aleluias! Eu quero compartilhar com vocês no capítulo 24. Nós não faremos a leitura de todo o capítulo, mas eu quero destacar o versículo 14. Se você puder acompanhar comigo, a palavra do Senhor nos diz: mas confesso-te que, segundo o caminho que eles chamam heresia, assim eu adoro ao Deus de meus pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas. Oh, glória a Deus! Paulo estava diante do tribunal e essas são as suas palavras, essa é a sua defesa. E o sumo sacerdote Ananias, ao apresentar a sua acusação, diz que Paulo estava perturbando e tumultuando e que ele mesmo era o líder da seita que eles chamavam Caminho. Quando Paulo recebe a oportunidade para apresentar sua defesa, ele não defende a si mesmo, ele não fala sobre si mesmo. A única coisa que ele diz a esse respeito é que eles não tinham como provar as acusações. Mas Paulo defende o Evangelho. Paulo confessa que adora ao Senhor e que ele crê em todas as suas promessas, tudo que está escrito na sua palavra e tudo aquilo que foi dito pelos profetas. O Senhor Jesus, em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz que nós seríamos empoderados pelo seu Espírito para sermos suas testemunhas. Ele diz: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até a última parte da terra. A promessa de empoderamento do Espírito nos capacita para sermos testemunhas de Jesus. Paulo estava sendo julgado injustamente, mas ele defendeu o caminho, o Evangelho, a palavra. Aleluias! Na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, faz muito sentido esse texto, porque Paulo também admite: estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Mas o que significa dizer que Cristo vive em nós? Ou o que significa dizer que vivo com Cristo? Precisamos primeiro entender o que significa morrer com Cristo. Amém? Quando morremos com Cristo, aceitamos o sacrifício que Ele fez por nós na cruz e vivemos com Ele a morte, o pecado, a nossa velha natureza, as angústias, as concupiscências, toda iniquidade, Ele levou sobre si. Isaías 53 diz isso: e Ele tomou sobre si. Cristo vive em mim, Cristo vive em nós. Ser testemunhas é expressar Cristo em nós. E eu quero perguntar nessa manhã: e como temos testemunhado Cristo em nós? O apóstolo Paulo, diante do tribunal, não defende a si mesmo, pois ele entende que ele já tinha morrido. Mas ele defende a Cristo, aquele que vive. Aleluias! Paulo entendeu perfeitamente quando Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, salvá-la. Jesus está dizendo: eu tenho uma causa
E se você deseja ser testemunha dessa causa, você precisará sim abrir mão das suas vontades, você precisará abrir mão de você mesmo, negar a si mesmo e abrir mão das nossas próprias vontades. O apóstolo Paulo estava preso diante do tribunal, sendo acusado, mas ele não precisava defender a si mesmo. Ele precisava sim defender o Evangelho, defender a palavra. E como nós reagimos quando estamos diante de ameaças e perseguições? O apóstolo Paulo fez defesa do caminho, sim, porque Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Precisamos, como Paulo, ser apologetas, defender a palavra, o princípio da palavra, ser guiadas pela palavra, viver a palavra. E nós vemos ainda que Paulo prega, proclama o Evangelho e testemunha sobre Jesus para o próprio Félix e para a sua esposa, que era judia. Quando nós lemos o texto, nós podemos pensar, mas que sentido isso faz? Paulo estava perdendo seu tempo. Eles não iam aceitar, como de fato eles não aceitaram a palavra, porque Félix dispensou Paulo. Ele não estava disposto a aceitar a palavra, a aceitar o caminho. Mas não foi perda de tempo de Paulo. O apóstolo Paulo entendeu que ser testemunha é viver Cristo, independente do lugar aonde nós estamos e diante de quem nós estivermos. Somos testemunhas de Jesus. Sobre o que vivemos, testemunhamos mais sobre o que falamos. O apóstolo Paulo ainda permaneceu por mais 2 anos preso, testemunhando sobre quem vivia nele, Cristo Jesus. Não importa o lugar, não importa diante de quem, importa aquele que vive em nós, aquele que vive e reina para todos sempre, Cristo Jesus. Sejamos suas testemunhas em todos os lugares, em tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Fiquem todas na Shalom do Senhor. Um beijo.